sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa é a segunda aula de uma série de aulas sobre Sociologia no ensino médio. Meu nome é Luana Passos e eu sou professora de Ciências Sociais e também tenho formação na área de Administração. Então aqui no nosso canal, conforme eu expliquei na nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre Ciências Sociais e Ciências Sociais aplicadas. Se você perdeu a primeira aula, tiver a fim de saber um pouquinho sobre o surgimento da sociologia, sobre o contexto, de surgimento das ciências sociais, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você poder assistir a aula anterior. Em alguns momentos eu vou me referir a ela na nossa aula de hoje, ok? Bom, como a gente estava falando sobre as ciências sociais, o vídeo de hoje eu vim trazer uma perguntinha para vocês, certo? Mas antes de fazer essa perguntinha, eu vou, assim como eu fiz na primeira aula, mostrar o livro no qual eu me baseei para fazer as nossas aulas de hoje. Então eu utilizei este livro aqui, que é Sociologia em Movimento, da editora Moderna. É um livro adotado aqui no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo. Um dos livros de sociologia que é adotado aqui nas nossas escolas. A gente tem uma certa liberdade de algumas escolas adotarem livros diferentes, mas esse é um livro muito adotado pelos meus colegas capixabas, tá bom? Então eu me baseei na maior parte dos slides e algumas citações que eu faço ao longo dessa aula, beleza? Então nós vamos para a nossa perguntinha de hoje. A ciência e o senso comum são opostos? E aí, o que você acha? Eles são totalmente diferentes? São um o contrário do outro? Bom, mas para responder esta pergunta, eu preciso primeiro saber o que é a ciência ou para que, afinal de contas, que serve a ciência. Vamos lá, nós vamos falar de dois tipos de conhecimentos na aula de hoje. O conhecimento chamado senso comum e o conhecimento chamado ciência ou conhecimento científico, ou, no caso do senso comum, conhecimento popular. Existem só esses dois tipos de conhecimentos? Obviamente que não. Nós temos diversas maneiras de compreender, desde que o mundo é mundo, como dizia minha vovó. A gente tem maneiras de entender o mundo. A gente tem o conhecimento religioso, a gente tem o conhecimento filosófico e a gente tem o conhecimento científico e o danado do senso comum. Beleza. Então vamos lá. Para que serve a ciência? Para eu dizer para que serve a ciência, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é o senso comum e o que é a ciência. Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre a ciência. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o senso comum. Vamos lá. O senso comum compreende o conjunto de saberes e práticas produzidos com base nas experiências concretas das sociedades humanas. Grava essa palavra aí, concretas. É construído pela observação e pelo aprendizado diante dos fenômenos cotidianos. Duas palavrinhas importantes, concretas e cotidianos. É transmitido socialmente ao longo das gerações em uma ou mais coletividades. Então, meus queridos, as palavrinhas que eu pedi para vocês gravarem: concretas, cotidianos. Então, a partir das nossas experiências concretas, o que é uma coisa concreta? Eu posso pegar, eu consigo te mostrar o que é, não está dentro da minha cabeça. Não é um pensamento que eu preciso ir buscando outras lógicas, eu não preciso me aprofundar naquilo. É uma experiência cotidiana, do dia a dia, normal. Aconteceu e eu vivi, eu experimentei aquela coisa e aí, esse conhecimento passou a fazer parte da minha vida. Que exemplos a gente poderia dar desse tipo de conhecimento? Então, inúmeros. Desde que a gente começa a se entender por gente, começa a aprender as coisas, a falar, a andar, a gente começa a receber uma série de informações que são passadas pelos nossos pais, que são passadas pelas pessoas que convivem com a gente. Esse processo de aprendizado, ele se chama socialização. Eu vou
né, preparar uma aula bem especial sobre este processo, o processo de socialização. Mas, por hora, a gente vai entender que era um processo de aprendizado. A gente aprende a viver em sociedade. E aí a gente começa a receber informações e essas informações vão formando aquilo que a gente, nossa visão de mundo, a forma que a gente entende o mundo, certo? Essas primeiras informações, obviamente, a gente não fica refletindo, discutindo, não, mas por quê? Não, mas por que eu tenho que andar assim, ou falar assado, ou pensar? Isso vai ficando lá dentro do nosso cérebro, do nosso subconsciente, e aí os psicólogos, psiquiatras, as pessoas que estudam a mente humana vão poder explicar muito melhor, né? Bom, e aí a gente começa a ouvir um monte de coisa, formar o nosso senso comum, né? Então, por exemplo, questões culturais, questões relacionadas a superstições, até os preconceitos, tradições, tudo que a gente vai aprendendo sem, assim, ficar refletindo e pensando por quê, a gente vai chamar de senso comum. Então, quem nunca ouviu, por exemplo, manga com leite faz mal, ou então, não passa debaixo da escada, menino, vai ficar com azar. Ou então quando a gente tem, na minha época, não sei como são as crianças hoje, eu não vejo as pessoas fazendo isso, mas na minha época, ó, eu tô velha, a gente não pode colocar o chinelo né, virado para baixo, de bruços. Minha mãe vai, né, nossa mãe pode que sofreu alguma coisa. Então, a gente começar a ouvir e muitas das vezes a gente acredita, né? Ou então quando a gente fala assim, ixi, gato preto dá azar. Bom, tadinho dos gatos, né? Eles não têm nada a ver com isso. Mas essas informações vão passando, as pessoas vão reproduzindo e qual é o problema disso? Qual que é o grande problema disso? Então, esse não é que seja um problema. O senso comum é importantíssimo. A gente não consegue aprender a viver em sociedade se a gente não tiver essas primeiras informações. E já pensou se tudo que a gente ouvir, tudo que a gente aprender, ficar refletindo, fazendo uma análise sociológica, a gente fica louco, né? Mas muitas dessas informações podem trazer algum malefício quando não refletidas, quando eu não paro para pensar sobre essas informações que eu recebo, né? A gente tem aí, hoje em dia, na vida moderna, com o avanço tecnológico, as redes sociais, a gente tem aí as fake news, né? A gente tem uma série de informações, inclusive nesse contexto de pandemia que a gente está, que se a gente não refletir sobre elas, essas informações do senso comum vão nos prejudicar, vão trazer malefícios para a gente. Então, em contraposição a este tipo de conhecimento mais superficial, importante, mas que muitas vezes a gente precisa parar para pensar sobre isso, sobre as informações que a gente recebe, a gente tem um outro tipo de conhecimento que é diferente. Então, o senso comum, ele é assistemático. Ele não tem um método de como eu vou pensar aquela informação. Ele não tem um passo a passo de como que eu vou ter aquela informação. E a gente tem um conhecimento chamado científico, que é o conhecimento sistemático. Então, a principal diferença, né, entre esse senso comum e a ciência é que enquanto o senso comum é um conhecimento assistemático, a ciência é um conhecimento sistemático. Quer dizer, então, que a ciência estará sempre certa? Não! Quer dizer que ela tem muito mais possibilidade de buscar essa certeza. Por quê? Porque ela não se contenta com as primeiras respostas que recebe. É o que nós chamamos de atitude filosófica. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento filosófico, quando a gente vai falar dos outros tipos de conhecimentos, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, essa atitude filosófica, né, que é imprescindível para a ciência, ela é importante porque ela faz com que cada vez mais a gente busque soluções, busque, entre aspas, a verdade, né? Porque a verdade absoluta, se a gente acredita numa verdade absoluta, ela deixa de ser científica, passa a ser um conhecimento dogmático, conhecimento religioso, em que não há uma discussão sobre, não há uma possibilidade de crítica, tá? Mas isso a gente vai explicar melhor depois, tá? Calma aí. Então a ciência
Não é que ela seja a verdade suprema do universo. Não. A ciência, ela é importante porque ela vai buscar refletir sobre aquele conhecimento de uma maneira metódica e sistemática. Por isso, ela pode chegar a, né, ela tem um pouco mais de validade dependendo do que eu estou procurando, principalmente em coisas que se relacionam, acho que com tudo na vida, né, com a saúde, com a política, né, existe ciência política, por favor, políticas públicas, elas precisam de métodos para serem analisadas. Então não é assim o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Isso é senso comum. O senso comum é importante. Sem ele a ciência não existe. Atenção. Mas, em contrapartida, o senso comum ele não busca essa causa, efeito, né, se aprofundar nessa discussão. Beleza? Então, eu vou lembrar para vocês aqui aquele slide que eu trouxe lá na outra aula sobre o que é ciência, para a gente poder acabar de entender a diferença entre os dois tipos de conhecimento. Então, a ciência é o estudo sistemático e metódico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. Então, ela é realizado com base na seleção de um objeto de pesquisa, que é então analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação e procedimentos de verificação aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área do conhecimento em questão. Então, uma outra grande diferença entre o senso comum e a ciência, apesar do senso comum ser produzido em sociedade, ele ser produzido coletivamente, ele é um conhecimento que muitas vezes a gente se apropria individualmente. É o que eu acho, o que eu penso e pronto. Já para eu chamar um conhecimento científico, ele não basta eu achar que aquilo é assim e pronto. Eu preciso de uma aprovação, conforme eu já expliquei na outra aula, dos pares, das pessoas que estudam, preciso de uma validação, ok? Beleza, então para a gente poder reforçar essas diferenças aí, eu vou trazer para vocês aquele slide. Lembra do positivismo? Lembra que eu expliquei para vocês? Pois então, positivismo ele vai reforçar essa diferença entre o senso comum e a ciência, essa oposição. Então ele vai falar assim, que a ciência é o caminho, olha aí a parte grifadinha, a ciência é o caminho para o progresso da humanidade e que só pode se afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada por meio de métodos científicos válidos. Beleza. Então a gente volta àquela primeira pergunta que eu fiz lá na nossa aula, que é a pergunta da nossa aula. A ciência e o senso comum são opostos? Se eu levar em consideração toda essa explicação que eu dei para vocês até agora, a resposta vai ser sim. Mas eu vim confundir, mentira, eu vim explicar para que vocês possam entender melhor. As coisas não são tão fáceis assim. Então, a gente lembra que eu falei para vocês que o positivismo ele foi ao longo do tempo sofrendo algumas críticas, né? Então, atualmente a gente tem uma série de pensadores que vão falar sobre os limites desse tipo de abordagem científica, né? Dos limites de se acreditar que a ciência dá conta de tudo, de que a ciência é a única verdade ou o único conhecimento válido. Então temos inúmeros pensadores, eu ia ficar aqui até amanhã falando para vocês. Eu vou falar de um que eu gosto muito, que é o Boaventura de Souza Santos. Ele escreveu um livro chamado Um Discurso sobre as Ciências, vou mostrar para vocês aqui o livro, né? Esse livrinho aqui, ó, Um Discurso sobre as Ciências. Esse foi o livrinho que eu li primeiro, assim, meu primeiro texto do curso de Ciências Sociais, me apaixonei pelo texto. E ele vai mostrar justamente isso, esses limites, né, que a ciência positivista tem. Então, ele vai abordar muitas coisas no livro, eu não vou falar tudo, mas só para vocês poderem ir refletindo, ele vai falar primeiro de uma crise de paradigmas. Para tudo, tem que saber o que é paradigma, né? O que é um paradigma? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso slide. Paradigma, esta noção descreve as convicções, aquilo que eu acredito, na maioria das vezes implícitas, ou seja, nem sempre eu consigo expressar de uma maneira clara, assim, tá dentro do meu cérebro, com base nas quais os investigadores elaboram as suas hipóteses, as suas teorias e mais geralmente definem os seus métodos. Então, uma convicção, um conjunto de ideias que vão fazer com que eu acredite naquele conceito, naquela teoria, que eu elabore aquela teoria. E aí, até então,
até muito recentemente, a gente tinha um paradigma dominante nas ciências sociais, que é o positivismo, certo? Mas, com o avanço da ciência, inclusive das outras ciências, como, por exemplo, a metafísica, outros avanços de outras ciências da natureza que vão mostrando as incertezas dos métodos, o próprio comportamento diferenciado de elementos que antes da natureza eram muito, como é que se diz assim, era muito previsível. Hoje em dia já se tem uma noção muito mais ampla de como que eles funcionam. Então a gente começou a entrar numa crise de paradigma. E as ciências sociais, ela tem um objeto de estudo diferente. Pensa bem, uma coisa é eu analisar algo que não faz parte de mim. Estou lá analisando um objeto, um elemento que está lá. Ele é distante de mim. Outra coisa é eu analisar um objeto que sou eu mesma, ou seja, eu sou um ser humano e eu estudo seres humanos. Isso é muito complexo. Então, é muito difícil para o pesquisador, praticamente impossível, a gente se distanciar totalmente. Então, se eu vou fazer uma pesquisa científica, né, sociológica sobre os homens, eu vou ter uma percepção diferente se eu for fazer com as mulheres. Isso é inevitável. É claro que a gente tem métodos, técnicas para amenizar isso ao máximo, mas isso é impossível de acontecer totalmente, um distanciamento totalmente. Então, o que o Boaventura vai dizer? Que cada vez mais a gente precisa de complementariedade. Então, a resposta da nossa pergunta não é um sonoro sim. As ciências sociais e o senso comum são opostos. Eles são opostos e também complementares. Em alguns aspectos eles são opostos, e em alguns eles necessitam, diante de toda a complexidade humana, serem complementares. Então, o que ele vai defender lá no seu livro? Vou trazer para vocês assim, resumindo, é até uma fala aqui do nosso livro de Sociologia, resumindo essa teoria do Boaventura, né? Assim, o senso comum se tornaria menos supersticioso e restrito à tradição, enquanto a ciência ficaria mais acessível e inteligível a todos, mediante o surgimento de novos veículos de divulgação científica e a universalização da educação. Como assim? Ao mesmo tempo que eu começo a perceber que o senso comum tem certos limites, que eu preciso abandonar certas superstições, eu também começo a ter que traduzir a ciência para as pessoas. Gente, esse momento é principal para a gente entender isso. Já imaginou se a ciência continuar ficando nesse patamar assim, totalmente distante das pessoas, sem um diálogo com as pessoas? As pessoas vão morrer todas de coronavírus. Por quê? Aí que a gente vê um movimento dos cientistas, dos médicos, das pessoas que entendem sobre esse tipo de doença, indo para a TV explicar, tentar traduzir aqueles nomes técnicos para as pessoas. Olha que interessante. Então é muito importante a gente entender essas diferenças e essas complementariedades, ok? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, lembra daquela charge da primeira aula que eu trouxe aí a Suzanita fazendo uma perguntinha no final. Ela perguntou assim: por que neste país os operários são tão pobres e não são como os Estados Unidos, que são loiros, lindos e têm carro? Será que a Suzanita está usando o conhecimento científico ou o senso comum? Obviamente que ela não se aprofundou na análise dos trabalhadores dos Estados Unidos, concordam? Então, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, preconceito, sobre toda essa produção do conhecimento, tipos de conhecimento. A gente vai tentando seguir nessa linha de reflexão sobre o que é as ciências sociais e sobre a importância das ciências sociais para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí suas dúvidas, sugestões, se alguma parte não ficou legal, você não entendeu, se você quer assistir um assunto em específico, a análise da sociologia sobre esse assunto, coloca aí nos comentários também. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque aí quando a gente for postando novos vídeos, você vai poder acompanhar melhor, tá bom? Muito obrigada pela sua presença.